Eu questionei a Deus, mas Deus me mandou calar. Bem-vindo ao Expresso Salvação, meu nome é Maria e eu estou aqui contando o meu testemunho, desde quando eu nasci até os dias de hoje, né? Tudo que Deus fez, preparou e mostrou em minha vida. Quem quiser assistir todo o testemunho completo, visita minha página lá no YouTube, Expresso Salvação, Maria Fernandes, e lá você vai encontrar todos os vídeos. Então essa é a parte 5, onde eu questionei a Deus e Deus me mandou me calar. Como assim? Então, como eu havia falado para vocês, né, na minha parte 4, onde eu encontrei a pessoa que Deus preparou para mim, mesmo eu não querendo, mesmo eu decidindo não mais querer nenhum relacionamento, né, com homens, né, o meu único relacionamento que eu queria era com Deus e fazer a vontade dele, mas nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente planeja, né, Deus ele faz as coisas da maneira dele e a gente só tem que obedecer. Então, a partir daí, né, eu fui morar junto com meu marido, né, até então a gente se conheceu, Deus me confirmou que ele era a bênção na minha vida, né, que Deus tinha preparado. Porém, não foi como eu imaginei que seria, né? Porque ele não era evangélico, né? Ele não ia na igreja. Ele era totalmente ao contrário, né, do que eu acreditava. De uma certa forma, ele estava indo contra as minhas decisões, né? Na verdade, esse relacionamento estava indo contra as minhas decisões. Por quê? Porque eu tinha decidido fazer a vontade de Deus, eu tinha decidido andar nos caminhos dele e Deus tinha colocado no meu caminho, na minha vida, alguém que não servia a ele até então, né? Não, e de uma certa forma não conhecia ele da maneira como eu conhecia, né? Então eu questionei a Deus, né? Pedi a Deus que se realmente era ele a pessoa que que tinha colocado no meu caminho. Depois que a gente foi morar na mesma casa, ele descobriu um dia que eu era evangélica, porque eu me arrumei para ir na igreja, né? E daí ele me perguntou: você tá indo aonde, né? Em outras palavras, você tá se arrumando por quê? Eu falei: eu vou na igreja. Aí ele falou assim: você vai na igreja? Mas que igreja que você vai? Eu falei: eu vou na igreja evangélica. Ele falou: nossa, você é evangélica? Eu falei: sim, eu sou. Ele falou: mas você nunca me contou? Eu falei: mas você também nunca me perguntou, né? Até parece engraçado, mas é justamente isso que aconteceu. Ele nunca tinha me perguntado que igreja que eu ia, ou que religião que eu seguia, ou algo parecido, né? Então, nesse dia, ele perguntou. E eu, me arrumando, uma das crianças para ir na igreja, né? Chamei ele para ir junto. E ele falou: não, eu não vou, não gosto de igreja evangélica, não gosto de evangélico. Daí eu falei: mas eu tô indo na igreja, então se você não vai, eu vou. Porque eu tinha decidido servir ao Senhor, então eu ia ir na igreja mesmo. Mesmo se ele dissesse que não, talvez, você não vai, eu não sabia qual era a reação dele, porque era a primeira vez que isso tinha acontecido, né? Eu e as crianças fomos na igreja. E a partir dali começou, daquele dia em diante, né? Tipo, eu continuei indo na igreja, normal. Só que daí ele começou a me confrontar. Ele começou a me questionar, né? Questionar minha fé, me confrontar por eu ser evangélica, né? Por ele não gostar dos evangélicos, né? Então ele queria discussão dentro da casa. Então começaram as minhas batalhas espirituais, né? Minhas batalhas, digamos assim, dentro de casa, né? Ele começou a me atacar ali. Mas aí, como eu havia dito, eu busquei no Senhor. Eu falei: Senhor, realmente é Ele a pessoa que o Senhor me preparou? Porque vai totalmente contra, totalmente ao contrário do meu propósito, do que eu pedi ao Senhor, do que eu, digamos assim, decidi fazer, que seria servir ao Senhor e fazer somente a vontade dEle. Então Deus usou mais uma vez uma pessoa para me falar que realmente era a bênção que Ele tinha preparado para mim, porém eu devia me calar e deixar Ele trabalhar. Aí quando Ele me falou isso, eu me calei, né? O que eu podia responder para Deus? Ele mandou ficar quieta, quer dizer que eu não deveria de dar argumentos para ele. Se ele viesse conversar, falar comigo sobre isso, eu não deveria de dar, digamos assim, tentar colocar no coração dele o que eu entendia. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é lançar a palavra. Quem faz germinar é o Espírito Santo. Aí quando eu entendi isso, eu me calei e deixei Deus trabalhar. Você vai encontrar lá no livro de 1 Pedro 3, Deus nos dizendo assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, eu precisava ganhar o meu marido para Deus, mas não era nas minhas palavras, não era no meu entendimento. Eu tinha que deixar Deus trabalhar, Deus agir e mostrar para Ele Deus em minha vida através das minhas atitudes, através do meu comportamento. Foi o que eu comecei a fazer. Eu estava com uma batalha espiritual dentro da minha casa, me confrontando e usando meu marido, usando meu esposo. Até então a gente não era casado no papel, não era casado, que a gente na verdade se conheceu e se juntamos, né?
E isso também foi um trabalhar de Deus na minha vida, porque a própria palavra de Deus diz, o homem faz planos, mas é Deus quem dá a última palavra. Ou seja, às vezes você está planejando na tua cabeça, ai, vai ser desse jeito, eu quero dessa forma, assim, assim, assado, né? Mas é Deus quem faz na tua vida, é Deus quem planeja tudo e quem dá a última palavra. Não somos nós. O coração do homem é enganoso. A partir dali eu comecei então a obedecer a Deus. Eu já orava pelo meu marido, continuei orando mais, né? Repreendendo todo o mal, repreendendo, né? Porque Jesus disse que a nossa luta não é contra os seres humanos, né? É os poderes das trevas, né? Os dominadores deste mundo. Então eu comecei a orar por ele mais ainda, né? Pedindo, fazendo jejum, oração, né? Pedindo a Deus pelo meu propósito, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria uma pessoa para servir a Deus comigo, juntamente levar a minha família para servir a Deus comigo, né? Meus filhos. Então eu tinha esse propósito ardendo em meu coração, eu tinha esse propósito na minha vida e não ia mudar. Quando meu marido vinha discutir comigo, quando ele vinha querer me questionar, eu comecei a ficar quieta e dizer para ele, se realmente você quer também ter um encontro com Deus, se você quer, né, que Deus fale com você, então faça como eu, né? Ore a Deus, fale com ele, porque da mesma forma que ele fala comigo, ele vai falar com você. Então despertou nele a curiosidade, despertou nele o interesse. Até então ele não orava, não lia a Bíblia, né? Não buscava Deus. Então ele começou a ter essa curiosidade, né? Começou a orar também, começou a ler a Bíblia. E algumas coisas que ele não entendia, ele vinha conversar comigo de uma maneira mansa, de uma maneira tranquila, mas eu dizia para ele, eu não sei tudo, então vamos orar e pedir a Deus discernimento juntos. E assim a gente começou a nossa caminhada com Jesus, eu e minha casa. A partir dali, quando eu comecei a obedecer a Deus e me calar. Quando realmente eu me calei. Então, se às vezes você está nessa situação de que ou a sua esposa ou seu esposo não buscam a Deus ainda, não estão nos caminhos do Senhor, não se preocupe. No momento certo, Deus vai agir, Deus vai transformar. Só que não é na sua força, não é na sua vontade. Tudo é o Senhor. Não é a sua força, a sua vontade que vai mudar a sua família. É o seu testemunho. Você tem que ser mansa, humilde, tranquilo, e tudo Deus vai fazer, porque a palavra de Deus nos diz assim, ó. Lá em Êxodo 14:14, Deus nos diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ou seja, fica tranquilo. Deus está lutando por você, Deus está pelejando a sua causa. Deus sabe o propósito do seu coração, sabe o que você está, digamos assim, almejando, né? Sabe qual é o teu objetivo. Deus sabe de todas as coisas. Então ele vai pelejar a sua causa, ele vai trabalhar por você. Se acalma, espere em Deus, que tudo ele vai fazer. Enquanto eu estava lutando com as minhas forças, enquanto eu estava fazendo do meu jeito, então, enquanto eu estava querendo mudar o meu marido da minha forma, com o meu entendimento, eu só estava dando murro em ponta de faca. Eu não estava conseguindo. Então, quando eu decidi deixar Deus trabalhar e deixar Deus fazer a obra, ele trabalhou, ele pelejou a minha causa e ele transformou. Meu marido começou a ler a Bíblia, começou a orar e a buscar a Deus junto comigo. Mas eu deixava tudo preparado, a casa arrumada, né? A comida pronta, a janta, porque era noite que eu ia na igreja, então a janta eu deixava prontinha, quentinha para ele quando ele chegava do serviço. Era mais ou menos o horário que eu estava saindo para ir na igreja. Então quando ele chegava, eu já estava quase pronta com as crianças e eu terminava de me arrumar. Ele ia jantar, né? E ficava em casa, porque ele não aceitava ir na igreja comigo. Eu chamava ele, todas as vezes eu chamava ele dizia que não, porque ele não gostava da igreja, né? Não gostava do evangélico. Então eu chamava ele não ia. E eu deixava tudo preparado, deixava tudo pronto para ele, janta, já para ele não ter o que questionar, não ter o que falar, não ter argumentos assim, né? Já, que nem diz a história, já estava cortando mal pela raiz, né? Porque nós temos que ser sábios. Então, eu deixava tudo pronto, me arrumava, ia na igreja com as crianças. Quando voltava, ele já às vezes estava dormindo, às vezes ele estava esperando eu chegar. E, tipo, as discussões aconteciam normalmente quando eu voltava da igreja, porque daí ele começava a me questionar. De uma certa forma, ele queria saber o que passava, o que acontecia na igreja, porque ele não ia, né? Então, ele me questionava. E eu queria passar para ele o meu conhecimento, o meu entendimento do que o que eu sentia, né? Porque Deus, ele tem um trabalhar na vida de cada um. Cada um vai sentir de uma maneira diferente. Não é tudo igual. E eu queria passar para ele, queria que ele sentisse o que eu estava sentindo, eu queria que ele enxergasse. Eu queria que ele enxergasse o que eu estava enxergando. Mas não tinha como ele enxergar o que eu estava enxergando, porque os olhos da minha fé eram diferentes dos olhos dele. Então ele nunca ia enxergar. Foi difícil para mim entender isso, mas quando Deus mandou me calar, eu comecei a entender melhor. Eu decidi não chamar mais o meu marido para ir na igreja, né? Eu decidi continuar meu caminho, seguindo com os meus filhos, mas orando por ele, orando para que ele viesse ter um entendimento, né? Para que o Espírito Santo abrisse o entendimento dele, que ele realmente conhecesse verdadeiramente Jesus, né? Então eu parei de discutir com meu marido e comecei a orar mais por ele, né?
não chamava mais ele para a igreja, né? Deixava tudo prontinho, eu ia para a igreja com as crianças, só falava, estou indo na igreja, e tranquilo, né? Ele nunca faltou com respeito, nunca me agrediu fisicamente, nem com palavras, né? Ele sempre me respeitou, mas ele me confrontava na palavra, me confrontava em querer saber, né, sobre a palavra, mas quando eu começava a falar sobre a palavra, não queria aceitar. Então ele me confrontava, ele não queria aceitar aquela palavra. Eu deixava tudo prontinho para ele, para mim na igreja, né? E até que um belo dia ele me surpreendeu. Ele chegou do serviço, aí eu e as crianças já estavam pronto, né? E daí ele falou assim: "Posso ir com vocês?" E eu fiquei bem surpresa. Não esperava essa atitude. E eu disse: "Sim, a gente dá tempo ainda. Eu espero você se arrumar." Então, ele foi lá, se arrumou e foi comigo. Aí, a partir daí, eu e ele começamos a seguir a Jesus. Ele foi, gostou de ir, né? Passou um tempinho, ele aceitou Jesus. E a gente começou a ir na igreja e louvar e glorificar o Senhor juntos e buscar a Deus juntos. Aí foi onde que Deus deu início ao meu propósito, aonde que eu e minha casa serviremos a Ele, né? Esse era o meu propósito e continua sendo até hoje e vai ser até o fim da minha vida, em nome de Jesus. Então eu digo a você, esposo, digo a você, esposa, às vezes você, filho, que está indo na igreja, conhecer os caminhos do Senhor, não por meio dos seus pais, mas sozinho. Se você quer que eles busquem a Deus, se vocês querem que eles sirvam a Deus junto com vocês, né, num só propósito, deixa Deus agir. Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração deles. O serviço seu falou a palavra, eles já sabem, agora cale-se e ore. Entregue nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar. Ah, por quanto tempo isso? Deus é que sabe, nós não sabemos de nada. Então deixa Deus trabalhar, espere em Deus que Ele vai fazer a obra. Tenho certeza disso. No momento certo. É através das suas atitudes, é através do seu comportamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu venho aí com a minha parte 6 do meu testemunho, onde eu vou contar mais sobre a transformação em minha casa. Vou falar sobre o meu casamento, né? Que hoje eu sou casada, para honra e glória do Senhor. Vou falar para vocês sobre o meu casamento, né? Sobre como que foi, aonde foi, né? Vou estar contando para vocês. Porque Deus, quando Ele trabalha, Ele faz a obra completa, Ele não faz pela metade, não. E Deus, Ele só estava esperando eu dizer que queria fazer a vontade dEle. E Ele começou a trabalhar de uma maneira, assim, muito rápida na minha vida. E eu dou glória a Deus por isso. Só estava esperando mesmo a minha atitude. E digo a você, Jesus te ama e te chama. Não esqueça disso. Nunca. Que Ele te ama e Ele está esperando o momento certo de você dizer: chega, Deus, agora eu vou fazer a sua vontade. Senhor Jesus, eu não vou andar mais como eu quero. Vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Vou deixar o Senhor fazer a sua vontade. Quando isso acontecer, pode ter certeza, e digo por experiência própria, tudo vai mudar. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.